Endossar algumas coisas que a Bia falou. Peraí, que eu vou pôr para gravar aqui, que eu tinha colocado e ele falou que eu tinha que pedir permissão. Eu acho que eu pedi permissão, Bia. Não sei se foi. Mas, bom, sim, o Cruzando Histórias é um projeto que eu acredito muito e eu acho que a gente tem muito a ver. Eu vou me apresentar um pouco, vocês vão entender por quê. Mas só endossando o que a Bia falou, muito importante mesmo vocês conhecerem o projeto, entrarem no site, verem tudo que a ONG, que a Cruzando provê para pessoas que estão buscando ajuda com relação ao trabalho, que buscam essa questão mais humanizada no trabalho, que estão vivendo uma situação de desemprego ou que seja buscando uma transição de carreira. Existem muitos projetos muito legais e que funcionam. Como ela disse, eu estive com ela no começo, realmente fiz parte da construção de alguns pilares com ela, de alguns materiais, e foi assim, tenho muito orgulho desse trabalho, tenho muito orgulho de tudo que ela construiu a partir disso. Realmente depois a gente seguiu alguns caminhos diferentes, mas ela fez um trabalho muito lindo. E eu me orgulho muito de, não só dela, como de tudo que veio depois, né? De todos os voluntários, de toda a rede que se construiu e do número de pessoas que foram ajudadas. E, bom, a questão da pesquisa de satisfação é muito importante, sim, para a gente saber como que está sendo a condução, né? Se os eventos estão funcionando legal desse jeito, se esse formato é legal. Podem me dar críticas, sugestões para eu melhorar, porque também esse universo online é uma coisa que eu conheço, que eu já fazia de alguma maneira, mas eu sou muito mais adepta das palestras presenciais, então toda sugestão é bem-vinda, tá? Eu não quis colocar nenhum slide, porque eu gosto mesmo se vocês quiserem ligar a câmera, se der sem o som, só a câmera, eu gosto de olhar para as pessoas com quem eu estou falando. E aí foi por isso que eu fiquei com a minha câmera ligada e não só com os slides. Eu achei que não dava para fazer as duas coisas, mas tudo bem. Porque eu também sou uma pessoa de muitos gestos e eu acho que eu me explico melhor dessa maneira. Vou me apresentar para quem não me conhece. Se o som estiver ruim ou alguma coisa do tipo, vocês me avisem. Eu moro na frente de uma pizzaria, então, assim, várias motos vão poder passar por aqui, provavelmente. Mas, bom, eu sou Raquel Tete, eu tenho 30 anos, eu sou orientadora profissional e também, mais recente, membro do RH da Elo, Cartão Elo, empresa do Bradesco, né, Banco do Brasil e Caixa. E justamente caiu nessa semana eu ter sido recolocada e para trabalhar com treinamento e desenvolvimento de pessoas lá junto com o time de RH. E eu acho que tudo, nada por acaso, né? Tudo se encaixa de alguma maneira. Eu acho que tudo que eu falo, tanto nos meus cursos quanto nas minhas palestras, sempre são um reflexo do que aconteceu na minha história. O que fica ainda mais fácil de compartilhar, porque aí eu vejo coisas que realmente funcionaram na minha vida e que podem funcionar na vida das outras pessoas. Então, me apresentando rapidamente, para também que, se eu for contar a minha história profissional inteira e toda a minha vida, e toda de como se desenvolveu o momento de eu chegar até aqui, né? E hoje está dentro de um RH e também falando como monitora profissional, foi uma longa jornada. É uma longa jornada que já vem durando assim uns 10 anos, mais ou menos. E tudo de alguma maneira realmente me levou a entender melhor as coisas que eu vou passar. Então, eu comecei minha carreira na tecnologia da informação e eu trabalhei com isso por uns bons 5 anos em grandes empresas multinacionais, mas eu sempre senti que faltava alguma coisa. Eu até fazia meu trabalho bem, eu era muito comprometida com o que eu fazia, só que eu não me sentia realizada, eu não me sentia feliz, eu não sentia às vezes não me sentia nem útil, né? E tinha uma síndrome do impostor que não cabia em mim. Eu sempre achava que alguma hora alguém ia descobrir que eu era uma impostora e que eu estava fazendo tudo errado, mas era justamente porque eu não via uma utilidade no que eu estava fazendo. E aí, essa inquietude, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à espiritualidade, mas também ao autoconhecimento, de uma forma até mais cética, querendo ou não. Eu tenho muito esses dois lados, eu gosto muito eu tenho um lado emocional muito grande, mas para algumas coisas o racional às vezes puxa um pouco também. Mas eu fui desenvolvendo esse autoconhecimento até entender que todas essas dificuldades que eu estava tendo, elas estavam vindo
de um eu que eu não trazia para a vida, né? Que eu escondia e que eu ignorava porque eu achava que ele não fazia sentido, porque afinal de contas a gente só tinha que trabalhar e pagar conta e acabou, né? Era mais ou menos assim que a gente entendia as as nossas atividades remuneradas há 10 anos atrás. E aí eu comecei com essa coisa de, né, eu acho que a gente não pode só trabalhar para morrer, eu acho que, assim, o ser humano busca muita certeza na vida, a gente busca ter muita certeza. Mas a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, e a gente não faz nada sobre isso. A gente só continua vivendo, tipo, um dia após o outro, e aí um dia acontece alguma coisa, e seguindo, né, todos esses padrões da sociedade, e aí chega um momento em que a vida acaba e aí você acha sei lá, você vai poder viver aquela coisa e não dá, porque acabou, né? E o acabou pode ser, a gente geral, as pessoas assim acabam colocando outras coisas, né? Do tipo, acabou porque eu, sei lá, preciso sustentar outras pessoas. Acabou porque eu não tenho, eu já me formei em outra coisa, então eu não posso fazer outra. Então a gente coloca esses empecilhos quando na verdade a única coisa que acaba com tudo é a morte mesmo, né? E só que ninguém conta pra gente quais são as outras possibilidades que a gente tem. E como que a gente analisa se essas possibilidades são possíveis pra gente ou se realmente são impossíveis. Porque pode ser também. Pode ser que, sei lá, você queria ser astronauta, mas talvez nesse momento da sua vida isso não seja possível. Mas se envolver com essas coisas de alguma maneira, para se preencher como ser humano, talvez seja possível. E aí, quando eu entendi isso, eu fiz a minha transição de carreira para a área de desenvolvimento humano e, bom, cheguei aqui onde estou. Nessas idas e vindas, eu já tive outras vontades, eu empreendi, abri a minha empresa, eu também já voltei para o corporativo e nesse momento eu tenho a minha empresa e voltei para o corporativo ao mesmo tempo. E eu entendi que eu funciono assim, e que é assim que a coisa que opera para mim. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões que eu fiz desde que aconteceu né, toda essa questão da pandemia. Falar um pouco mais direcionado nessa questão do trabalho, como lidar com temas, questões com relação ao trabalho diante dessa pandemia e falar um pouco sobre como vai ser o pós, né, e como se preparar para esse pós, que na verdade eu já adianto, já dou spoiler e não vou ficar enrolando para dizer que o pós é hoje e foi ontem, só que a gente estava distraído demais com outras coisas. Então, tudo que eu for falar aqui, de alguma maneira, no decorrer da palestra, vai se fundir no final com com uma consideração final sobre o pós-crise, que tem tudo a ver com a minha busca de 10 anos, que é o autoconhecimento. No fim do dia, tudo volta para ele, né? Então, eu vou explicar para vocês a primeira coisa. Podem mandar suas dúvidas no chat. A Bia, como ela disse, ela está administrando isso. E no final a gente dá uma passada para tentar responder as perguntas. Eu vou tentar não me estender demais, porque quem me conhece sabe que eu falo demais, principalmente quando eu gosto muito do assunto. Então, eu vou controlar o tempo aqui. Mas só para alinhar as expectativas, eu vou dividir a minha fala em mais ou menos assim uns três tempos, vamos dizer assim. Sobre como lidar com as questões de trabalho na pandemia para quem está trabalhando remoto e para quem está desempregado. E depois trazer um pouco dessa questão do futuro do trabalho, que para mim mais é o presente e que já se trata de algo que a gente adiou demais e não dá mais para adiar. Então, eu queria que vocês me contassem, não é todo mundo está com a câmera ligada, mas se vocês quiserem ir mandando no chat, eu consigo dar uma olhadinha. Quem que está desempregado e quem que está trabalhando remoto? Só para eu ter uma ideia de como que está se dividindo o grupo aqui. Mas, então, vamos lá. Ai, que saudade de pessoas na minha frente. Bom, vamos lá. Vamos começar sobre essa questão do trabalho remoto, né? Para quem está trabalhando em casa, para quem está tendo a oportunidade de trabalhar em casa, que bom que vocês conseguiram. Realmente é uma oportunidade de poucos. E só que justamente por a gente, toda vez que vem essa fala, né, do que bom, é uma realidade de poucos. A pessoa já vem, já fica, já começa a criar um medo, muitos medos, da cultura do medo, que já é uma cultura que alimenta o corporativo há muitos e muitos e muitos anos. Então, a gente começa a ficar numa aflição de produtividade, de melhorar a rotina, de
fazer com que a infraestrutura funcione, quando na verdade a gente deveria estar olhando para outras coisas. Um pouco antes de eu entrar nesse assunto, vou puxar uma reflexão que eu fiz quando tudo isso começou. Eu fiquei muito assustada de como a economia mudou, de como as coisas pararam, de como os serviços estavam parando, não no Brasil ainda, lá na Itália. Dentro dessas minhas idas e vindas de carreira, de tentativas e de descobertas, eu morei um ano na Itália e eu voltei para cá em janeiro. E eu mantinha contato com os meus amigos de lá e eu via as coisas acontecendo, eles me contando, não, porque as coisas fecharam, não, porque agora eu tô trabalhando em casa. E eu já estava achando tudo isso um grande exagero, não, isso é só uma gripe, vai ser que nem H1N1. E aí depois, quando as coisas foram se concretizando, é, eu tive uma pura reflexão que, tipo, mexeu muito comigo, que foi essa questão de que esse vírus, ele veio nos mostrar, nos dar alguns aprendizados para a vida inteira. Por isso que não existe pós. Já é a coisa como ela é hoje. Tipo, o mundo nunca mais será o mesmo. As coisas realmente já mudaram, né? Então, é muito uma questão de olhar para dentro e essa questão do autoconhecimento se tornou ainda mais forte. E uma grande coisa que me veio na cabeça é que nada era tão importante que não podia esperar. Nada era tão importante que não podia, no sentido do controle das pessoas no corporativo, e dessa cultura do medo, e dessa forma meio tirana que o corporativo criou de manter as pessoas dentro dele, sabe? Operando. E aí que a gente vê que, na verdade, o que era importante agora está se fazendo muito visto, que é a questão da ciência, que é a questão da higiene, da saúde e do meio ambiente, e que são coisas que vão precisar continuar sendo olhadas de uma forma muito mais intensa e muito mais cuidadosa, e toda a questão do ser, do eu, porque agora a gente não tem mais nada, né? No fim do dia, o carro que você tem na garagem, você mal pode usar, é para ir no mercado. E todo aquele guarda-roupa cheio de roupas que você tem, você não está mais usando com tanta frequência. E todas aquelas coisas, né, do ter, a gente perdeu de alguma maneira, mesmo que retome, ninguém está falando para você, tipo, se livrar de todos os seus sapatos, seu guarda-roupa inteiro. Só que agora você está sendo forçado a olhar para uma parte de você que talvez você não olhava tanto. E aí isso traz mais e mais reflexões. Então, para quem está trabalhando remoto, ainda nessa modalidade, eu ainda dividiria em algumas subdivisões. No trabalho remoto, a gente tem pessoas que nunca fizeram isso na vida antes, principalmente pessoas que estão há muitos anos no mercado de trabalho, pessoas que assim, já são mais velhas, com mais de 50 anos, é, tendo que se colocar nesse desafio de ter um trabalho 100% online, quando nunca fizeram isso na vida. A gente tem um cenário das pessoas que já faziam de vez em quando, mas e achavam até legal, tipo, vou trabalhar de casa, mas agora quando se vê 100% nessa modalidade, fala, nossa senhora, minha comunicação com as pessoas tá uma merda. Tá muito difícil de falar, tá muito difícil de conviver, eu vou bater minha cabeça na parede, o que eu faço agora? Tem também um outro lado disso, que são pessoas que agora estão completamente sozinhas, longe da sua família, e pelo contrário, também tem pessoas que estão com a casa cheia e ainda assim tendo que lidar, né, com toda a infraestrutura, essas questões de ter um espaço para trabalhar, etc., mas ainda integrando funções, né? A função mãe, a função esposa, marido, tenho que fazer meu almoço, não vou mais pegar meu ticket ali no restaurante da esquina, enfim, tá difícil para todo mundo. E por mais que sejam coisas que pareçam ser diferentes, no fim do dia, todas as pessoas estão tendo as mesmas exigências, né? A de produtividade, a de manter uma rotina e a de ter uma infraestrutura e fazer isso funcionar. E aí, quando eu propus falar disso, o que eu quero falar vai um pouco de contramão do que eu tenho lido muito. Toda essa coisa de dar dicas para você ser mais produtivo, dicas para como fazer o negócio acontecer, tudo isso, para mim, é mais um incentivo à cultura do medo. Eu sou totalmente contra isso, é uma coisa que eu realmente luto, assim, com o meu trabalho para que não aconteça dentro do corporativo. Mas essa fala da produtividade, eu não acredito nela. Essa fala de manter a sua rotina do jeito que ela é, eu também não acredito nela. Porque junto com tudo isso que a gente está tendo que desenvolver paciência,
a integração dos papéis, como eu disse, a empatia com quem está com a gente, porque se é novo para você trabalhar em casa, é novo para outra pessoa que está do lado dessa câmera, é novo para o seu filho que está ali, não está indo para a escola gastar toda a energia dele no parquinho, é novo para sua mulher que não tinha você em casa o dia inteiro trabalhando e sujando a casa, entendeu? É novo para todo mundo. Então, você já começa a ter que desenvolver essa questão do tipo, cara, eu preciso ser mais empática, eu preciso entender que se eu tenho essas necessidades, isso é difícil para outra pessoa também. E com os seus colegas de trabalho, também ter essa paciência. Pode ser que você já era, tipo, mandava super bem na tecnologia, se você é da área da tecnologia, do marketing, enfim, se você é uma pessoa mais jovem, que vive com o celular na cara, para você é muito mais fácil lidar com tudo isso, mas talvez para o seu gerente, para um diretor, para os outros líderes, seja um pouco difícil e a gente precisa um pouquinho, todo mundo entender o lado de todo mundo nesse momento. No fim do dia, como lidar com uma pandemia? Pessoas precisam de pessoas. E profissionais são pessoas. E esses papéis também finalmente se integraram. Para mim, eles nunca tinham que ter sido separados. Mas pessoa e profissional, definitivamente, agora e daqui para frente, muito mais, serão uma coisa só. E é por isso que, mais uma vez, o autoconhecimento se torna a maior habilidade que você pode ter, assim como a empatia, que, já dando spoiler, são duas habilidades do futuro e do presente e que deveriam ter sido do passado há muito tempo. Então é isso, gente. Falando com as pessoas do trabalho remoto, era essa a minha conversa. Assim, tentem, na medida do possível, diminuir essa cultura do medo, não incentivem isso. Se está difícil para você produzir, entenda. Uma jornada de trabalho de 8 horas, ela foi definida para você trabalhar dentro de um escritório que foi desenhado e arquitetado por um arquiteto, por um engenheiro, para aquilo funcionar daquele jeito e você operar da melhor maneira possível. O seu time de RH pensou em questões ergonômicas e o seu time de comunicação pensou em toda a visualização do escritório para que aquilo fosse o melhor projeto para que você, profissional, desempenhasse seu melhor resultado. Então, produtividade é o. E assim, primeiro, conceito de produtividade. O que é produzir? É continuar entregando a mesma coisa naquele ambiente que você tinha? Ou é você conseguir, no fim do dia, ainda ser uma boa mãe, ainda conseguir manter o seu espaço limpo, ainda conseguir lavar o seu cabelo, entendeu? Ainda conseguir se alimentar direito? Então, vamos mudar os conceitos de trabalho e de produtividade só para começar. E a rotina. Ah, eu tenho que manter a minha rotina. Não, assim, você primeiro que talvez você não consiga manter a jornada de 8 horas de trabalho pelas questões ergonômicas e por tudo isso que a gente já falou. E fora isso, assim, só para lembrar quem não se lembra, a gente está vivendo uma pandemia. É um momento sem precedentes que você tem medo de sair na rua, você tem medo de comer uma coisa sem lavar, sabe? Aquela maçã que você comia antes, assim. Ah, vou só passar aqui na minha camiseta. Não, agora você lava com detergente, põe de molho. Então, assim, tudo mudou. As coisas são muito mais cansativas. A nossa mente está trabalhando o tempo todo para se defender, entendeu? Então, e para operar num mundo que, cara, ninguém nunca viu, assim, tipo, é uma crise, né? Então, você não vai conseguir produzir da mesma maneira, você não vai conseguir assistir todas as lives do Facebook, você não vai conseguir começar a fazer yoga online, mesmo que seja de graça, você não vai conseguir fazer todas as calls com seus amigos, você não vai. Então, escolha suas batalhas, entendeu? Tipo, e a gente vai falar um pouco sobre escolher como usar seu tempo e seu dinheiro lá mais pra frente. Então, fechamos esse assunto. Trabalho remoto, depois vocês me contem aí. Se tiver mais alguma dificuldade que eu não explorei, me fale. Para o desemprego, para as pessoas que estão desempregadas, tá? Primeira coisa, de todas, isso vale também para quem está trabalhando, diminuir a cultura do medo e entender que se alguma coisa acontecer com o seu trabalho também, você não é isso, você não é esse rótulo de desempregado. Você não, e você também não é esse rótulo de analista de marketing, analista de recursos humanos. Não, você é o ser humano. Eu sou a Raquel, vocês são vocês e cada um de vocês tem o quê? Uma história, habilidades, como eu posso dizer, tem um brilho único, tem escolhas, tem um histórico, tem habilidades, tem interesses, tem gostos, tem mil coisas, talentos, exatamente. Boa. Sonhos, muito bem, Bia. A gente tem várias coisas que não são só esse rótulo. E eu vejo que muitas pessoas
estão perdendo a cabeça nesse momento. E, na verdade, como a gente trabalha com isso, a Bia pode falar também, como a gente já trabalha com isso há muito tempo, a gente já vê pessoas se perdendo no rótulo de desempregado, se perdendo nessa caracterização por não ter um sobrenome tipo a Raquel da Elo, sabe? Tipo, a Bia da empresa X, entendeu? Tipo, esse não é seu sobrenome. Meu sobrenome é Raquel de Lima Sete, muito prazer, entendeu? Todas essas outras coisas que eu faço, elas são parte de esses outros rótulos que eu ganho, né? Seja filha, namorada, empregada, eles são só parte de quem eu sou. E o trabalho, ele também é uma extensão de quem a gente é, ele não é quem a gente é. E é por isso que eu falo, por um bom tempo eu fui adepta do faça o que você ama. Hoje eu sou adepta conscientemente do faça o que você é. Porque nem tudo que a gente faz a gente ama. Nem tudo que a gente ama também. E a gente vive numa eterna busca de se tornar uma pessoa melhor para a gente e para o mundo. E de se entender enquanto indivíduo. E aí todo esse entendimento enquanto indivíduo vai nos desdobrando em outros rótulos pelas escolhas que a gente faz. Então, para começar, você não é um desempregado e isso é um rótulo que você carrega com vergonha. Esse é um momento da sua vida, é uma situação que você está vivendo e que ela pode se transformar. E pensando nessa questão do desempregado, a gente ainda tem dois como posso dizer, subtemas, né? Tem o desemprego, falando da pandemia, tá? Tem o desemprego das pessoas que têm trabalhos que são 100% presenciais e não podem trabalhar. Sim, maquiadores, cabeleireiros, que mais? Gente que tinham lojinhas pequenas e que vendiam coisas que não são comida, de coisa essencial. Enfim, pessoal da construção civil, arquitetos e pessoal da área de eventos, muita gente que fazia bico nos eventos, etc., perderam essa atividade. E aí você fica assim, além de estar lidando com toda a situação que está acontecendo de uma pandemia, com o rótulo desempregado, você ainda é aquele trabalho que não dá para fazer sem ser. E aí você se pergunta, o que eu faço, né? Então, assim, ainda falando sobre habilidades que a gente já devia ter desenvolvido e que tem tudo a ver com as habilidades do futuro também, a questão da flexibilidade e a resiliência que vem somada a uma adaptabilidade, porque ser só resiliente às vezes também não funciona, e a questão de se vulnerabilizar, né? De se permitir estar vulnerável, de se permitir falar sobre isso sem ter vergonha do seu estado, igual eu falei, se desliga do rótulo de desempregado, e entenda que você agora é uma pessoa assim que precisa de ajuda. É uma pessoa assim que precisa é, contar com a sua rede de apoio. E por que eu digo que eu posso conectar muitas coisas com a minha história? Por exemplo, como eu disse para vocês, eu fui recolocada essa semana, em plena pandemia. Então, o que aconteceu? Foi a Raquel sozinha porque ela é incrível? Não é, não se trata só de uma pessoa só. A gente nunca é incrível sozinho. Existe uma rede de apoio atrás da gente, existe uma rede de amigos que acreditam na gente e que estão sempre tentando ajudar. E justamente são pequenas escolhas que a gente faz a vida inteira quando a gente começa a se conhecer que nos levam para esses lugares. Um exemplo, quando a gente está se rotulando como desempregado, é porque a gente não desenvolveu o autoconhecimento suficiente para entender quais são nossas habilidades, nossos interesses e como usar isso para ganhar dinheiro. Quando eu desenvolvi o autoconhecimento, eu entendi também quais as habilidades que eu tinha, mesmo que eu nunca tivesse feito uma formação em recursos humanos, tá? Eu estudei praticamente tudo sozinha. E tem algumas coisas que eram natas minhas, mas eu não conhecia essas habilidades, eu não dava nome para elas. E com isso eu fui me envolvendo com projetos e com pessoas que faziam sentido. Nisso eu conheci o Cruzando Histórias. Nisso eu e a Bia criamos coisas juntas. Nisso a gente manteve o contato. E eu fui embora. Perdemos o contato por um tempo. Quando eu voltei, falei: Olha, Bia, voltei, tô triste, não queria ter voltado, tô numa situação, né, tipo,
Preciso me transformar como profissional, preciso me readaptar à minha realidade, porque o que eu estava fazendo eu não vou poder fazer mais, aquele objetivo que eu tinha, ele não vai poder mais fazer parte da minha vida nesse momento. E aí, numa conversa com ela, eu falei, aí eu comecei a ser voluntária na escutação, então que foi uma coisa que foi me nutrindo, eu fui buscando formas de me nutrir, mesmo que eu não, de forma voluntária, num projeto que eu acreditava e que, cara, podia me trazer frutos, né? Porque a gente está fazendo trabalho juntos o tempo todo. E aí, numa dessas conversas, quando eu já estava assim, para desistir de tudo, não sabia o que fazer, eu fui desabafar com ela. Falei, Bia, eu não aguento mais essa coisa de empreender para mim nesse momento da pandemia, que é um momento que eu não estou 100% estável, não é uma coisa que eu quero, sabe? Tipo, eu tô no momento de eu quero colocar as minhas habilidades em prática e não outras que você precisa para empreender. E aí, eu desabafando com ela, ela falou: Poxa, se você está querendo voltar para o corporativo, e a gente falando, vai, você pensa tal, faz uma. Até eu participei de escutação como escutado, conversei com a Tish, que é ótima mesmo, assistam a palestra dela. E aí, numa dessas, a Bia me mandou essa vaga da Elo, porque o que a Cruzando Histórias, ela tem essa coisa da conexão, de você criar conexões com pessoas e tudo mais, porque eles passam essas vagas que são de verdade. Então a gente consegue criar uma rede de apoio, sabe? Então nesse desabafo eu recebi essa vaga e aí eu me inscrevi para ela, fui indicada de alguma maneira pela ajuda da Bia e da Vanessa, e acabei passando pelo processo seletivo, que foi um processo seletivo super humanizado, que eu fui contratada pelas minhas habilidades, por quem eu sou, e não necessariamente por conhecimento técnico em RH, porque eu nunca trabalhei no RH. Então, todas essas pequenas escolhas que a gente faz levam a gente para isso. Então, o que eu quero dizer, se você está desamparado, se está se sentindo perdido, procure projetos que façam sentido para você. Procure ajuda de ONGs como Cruzando Histórias, por exemplo, que dá todo sabe, essa iluminação para gente. Então, assim, não estejam sozinhos, não se coloquem nisso sozinhos, porque são esses pequenos movimentos que vem o chão. Eu costumo dizer, se a gente dá um passo, o universo coloca o chão, sabe? E aí a gente vai traçando o caminho e vai aos poucos enxergando a estrada lá na frente. Então, para você que estava numa atividade 100% que exigia presença, é muito importante, por mais difícil que seja, porque a gente tem essa teimosia, né? Essa resistência à mudança. Então, coloque isso um pouco de lado, porque eu também estava super resistente com a minha mudança, com a realidade que eu estava vivendo por causa da minha volta do Brasil. E foi no momento em que eu soltei isso e que eu. Ops, eu coloquei um alarme. E foi no momento que eu soltei isso que as coisas aconteceram. Foi no momento que eu quis dar o passo que o universo colocou o chão. Então, busque entender como você pode transformar o seu negócio, como que você talvez possa usar essas ferramentas digitalizadas, como que você pode aprender a usar a tecnologia a seu favor. Não tem mais volta, gente. O universo, ele é tecnológico, foi realmente uma transformação digital. A digitalização não é o futuro, ela é o presente, o futuro já é outra coisa, entendeu? Então, use isso a seu favor, peçam ajuda, procurem uma rede de apoio. E se você conhece alguém que não está aqui, que precisa de ajuda, apresente essa rede de apoio. E se você está aqui e trabalha remoto, você é uma pessoa, por exemplo, que pode ajudar esses profissionais que você contratava, a sua manicure, o seu cabeleireiro, a sua maquiadora, enfim, os serviços essenciais que você tinha, você pode combinar com essa pessoa, tipo, olha, sei que você não vai, a gente não pode se encontrar agora, mas vamos fechar uns pacotes para o futuro? Você me dá um desconto, porque eu estou recebendo meu salário, então a gente fecha uns pacotes, quando você voltar a trabalhar, a gente vê como que vai fazer e quantas você vem e depois eu te pago. Assim, sabe? Apoie você também. Nesse momento, quem tem, e é isso que a gente vai exigir também, tem tentado exigir não só do governo, mas das grandes corporações, é que se você tem agora, esse é o seu momento de contribuir de alguma maneira. Porque numa crise e fora dela, humanos precisam de humanos, pessoas precisam de pessoas. Então, se você gostava tanto da sua unha feita, da sua casa limpa, ajude as pessoas que não podem fazer isso agora.
né? Aquele restaurante do seu bairro, a padaria da esquina, pede deles, contribui com o pessoal local. E se você é esse profissional, proponha isso para os seus clientes, sabe? Proponha pacotes, possibilidades para o futuro. Para as pessoas que ficaram desempregadas por causa dos cortes, vou falar também. Tem 4.000 empresas que aderiram ao Não Demita, empresas do ramo do varejo, indústria farmacêutica, meios de pagamento, algumas do financeiro, do mercado financeiro, e-commerce, marketing digital, tecnologia, estão contratando ainda. Como a Bia falou, vai ter a palestra sobre LinkedIn. Quem puder se inscreve. O LinkedIn é o caminho para quem trabalha no corporativo. Aqui, no geral, a minha especialidade é o corporativo, então é onde eu coloco um pouco mais o dedo, mas quis dar essas sugestões para profissionais liberais também. Mas o LinkedIn é o lugar. É importante ter um perfil, é importante saber usar, é importante saber buscar. E antes de tudo isso, desenvolver o autoconhecimento, como já disse várias vezes, e sempre vou ser muito chata nesse sentido. Porque quando você não sabe o que quer, você não sabe se direcionar, você não sabe fazer busca de vaga, você não sabe propor para um RH que você é o melhor candidato para aquela vaga. E pensando que a gente está com uma certa a questão da concorrência, não estou querendo promover a cultura do medo longe de mim, o ponto é, a concorrência existe desde sempre. Todo mundo sempre teve medo de ficar sem trabalho, há muitos e muitos anos. Desde que eu sou criança, eu escuto o medo das pessoas de perderem o trabalho. Mas o que te diferencia de outro profissional é quem você é. É o que você sabe fazer e o que você tem daquele tempero que é só seu, né? Aqui os seus interesses, suas habilidades, as coisas que você sabe falar de você. Se você não soubesse defender, ninguém vai fazer isso por você. Então, assim, a partir de hoje, para o futuro e para sempre, autoconhecimento, conheça as suas habilidades. Se pergunte e pergunte para os seus amigos: o que que eu faço bem? E pensa, reflete: o que que as pessoas dizem que eu faço bem? Pelo que elas me procuram? Pelo que elas me pedem ajuda? Às vezes não é só por aquilo que você se formou na faculdade. Às vezes é para, tipo, fazer uma coisa faça você mesmo, entendeu? Tipo, para fazer um tutorial de como fazer uma tiara, como fazer um móvel para sua casa, de como fazer um enfeite, de como arrumar seu cabelo, entendeu? Todas as pequenas coisas que você pode fazer em casa e de alguma forma às vezes pedir até uma doação. Por exemplo, eu moro com um chapeleiro que é professor de moda e com uma terapeuta holística. A terapia dela era basicamente muito manual. E aí, o que ela está fazendo agora? Ela faz lives com meditações ativas para ajudar as pessoas a passarem por esse momento. E aí, ela tem um grupo de yoga, etc., pede doações para quem pode doar. Então, essas pequenas coisas que a gente pode lembrar das nossas habilidades, que não necessariamente tem a ver só com o que a gente fazia de pôr a mão, ou com aquilo que a gente se formou, porque às vezes se você sabe cozinhar, por exemplo, eu fiz um projeto num banco que a gente fez a inauguração dos escritórios e aí tinha esse pessoal de eventos. Elas não estão tendo job e ela está cozinhando e fazendo marmitinha para entregar. E aí o que acontece? Os seus amigos compram. Tipo, tem uma amiga que tem uma distribuidora de vinho, ela está fazendo promoções, ela manda primeiro no nosso grupo e as amigas que podem comprar compram e passam para os amigos. Então, assim, é muito importante que nesse momento a gente entenda que pessoas precisam de pessoas e que a gente precisa usar a nossa rede de colaboração. As pessoas precisam saber que a gente precisa de ajuda, elas precisam saber que a gente precisa de trabalho, elas precisam saber o que estava acontecendo. E as coisas vão acontecendo a partir disso, porque a gente precisa de apoio. Então, pensando nessas pessoas que estão buscando emprego também, que passaram por esses cortes, a dica que eu dou é: você precisa principalmente se for demitido e receber um dinheiro e tal, você não sabe o que fazer, como investir, né? Passando para aquela parte do como investir bem seu tempo e seu dinheiro. Entenda assim, que você vai ter que fazer uma grande pesquisa, depois de fazer todo esse trabalho de autoconhecimento. Tem bastante palestras da Semana da Carreira falando sobre autoconhecimento, então eu sugiro. Se você não sabe como nem por onde começar, quiser mandar uma mensagem para gente, enfim, é importante que você comece a fazer esse exercício de entender suas habilidades e seus interesses. E aí, a partir disso, que você fizer uma busca, funilar, ver por essas indústrias, farmacêutica, meios de pagamento, etc., que estão contratando mais, assim, sem tipo, nem filtrar o que eu vou falar. Só está contratando quem tem dinheiro. Então, são grandes empresas e, geralmente, meios de pagamento, farmacêutica,
varejo, entendeu? E até mesmo para funções que não exigem tanta qualificação, como supermercados. Às vezes, supermercados estão dobrando, triplicando o número de temporários para ajudar a manter as lojas, porque está bombando, entendeu? Então, invista, se você é uma pessoa, né, que é qualificada, mas precisa se desenvolver mais para conseguir um emprego agora ou depois, ou se você tem uma certa afinidade com tecnologia, é sim uma profissão que não é do futuro, né? Já há muitos anos é o que mais emprega e vai continuar empregando muito. É, entenda como que você pode, se você tem uma afinidade com isso, entenda como você pode estudar alguma coisa dessas. Tem muito material gratuito na internet. O LinkedIn é um lugar também que tem o e-learning. Tem a Educa e outras e outras plataformas de ensino gratuito também estão aí para ajudar. Então, assim, como que você vai entender como que você vai usar seu tempo? Faz uma análise de gap, vamos dizer assim. Entenda qual que é o buraco que você tem, qual a lacuna que você tem na sua carreira hoje. Você pesquisa as vagas que você mais quer conquistar, as vagas que fazem mais sentido para você, que você gostaria de passar naquele processo. Você vai ler a vaga, pelo amor de Deus. Não existe mais esse negócio de, quero arrumar emprego, não vou ler a vaga, vou só apertar candidatar. Isso não funciona há muito tempo e não vai funcionar. E se você faz isso e reclamar para mim, eu nem vou ouvir você falar. Então, assim, pesquisa, olha a vaga, lê a vaga, vê o que eles estão pedindo nessas vagas, quais são as habilidades técnicas, as habilidades comportamentais. E aí você faz um checkzinho assim, ó, isso eu sei fazer, isso eu sei fazer, isso eu não sei fazer. E o eu não sei fazer, é com isso que você vai gastar seu tempo, é isso que você vai gastar seu dinheiro, é para isso que você vai assistir live no Instagram, é para isso que você vai comprar cursinho online. Para nada diferente disso, porque não é o que você precisa. E quando eu tô falando disso, é habilidade técnica, mas também comportamental. Se tá faltando autoconhecimento, investe em autoconhecimento. Se tá faltando inteligência emocional, investe em inteligência emocional. Se tá precisando, tipo, melhorar a saúde, investe no área da saúde, entendeu? Só que faça essa análise antes, entenda qual é o seu gap primeiro. E tem uma outra coisa. Imagina um gráfico que a gente tem, assim, o lado do conhecimento e o outro lado do desafio. Quando a gente tem muito desafio e pouco conhecimento, a gente entra na zona da ansiedade. Então, é nesse momento que você tem que investir em educação. Quando a gente tem muito conhecimento e pouco desafio, é quando a gente entra na zona do tédio. Então, é nesse momento que você tem que buscar novos desafios, novas oportunidades, conversar com o seu chefe, agregar coisas para você. Então, se você só está se sentindo entediado, não compre cursos. Busque desafios. Tá? Esse é um outro erro que a maioria das pessoas fazem. Tipo, tá muito chato meu trabalho, vou fazer uma pós-graduação, porque meu chefe vai me dar uma promoção, ou porque eu vou conseguir finalmente um emprego. Só que você nem leu a vaga para ver se precisava de pós-graduação, ou nem falou com o seu chefe, e aí você não ganha nem promoção e gastou 40 mil reais à toa. Então, assim, principalmente nesse momento de pandemia, tempo e dinheiro extremamente importantes, e recursos vitais, né? Tempo e dinheiro nesse momento todo mundo precisa de alguma maneira. Então saiba como usar, porque o Instagram tá aí, ó, te lotando de publicidade para você comprar curso online por preços maravilhosos, dividindo em 24 vezes. Mas calma, primeiro vê o que você precisa e aí você investe nisso, tá? E se de alguma maneira essas coisas estiverem te fazendo mal, sai das redes sociais por um tempo. Isso foi uma coisa que eu fiz e eu recomendo. Então tá, vamos cobrir que então a gente falou sobre o trabalho remoto, falou sobre o desemprego e falando sobre o pós-crise, que como já insisti, é na verdade o momento atual. Primeiro de tudo, assim, essa questão do empreendedorismo, todo mundo vê isso como, vou virar empresário. Não, empreender é diferente de ser empresário. Então você pode empreender a sua carreira também. E quando a gente fala de empreender, não é que você tem que jogar toda a responsabilidade do seu desenvolvimento só em você, mas você é a primeira pessoa interessada nisso. Então é você que tem que dar mais atenção para isso. Então a gente já falou sobre onde investir seu tempo e seu dinheiro, sobre não gastar dinheiro quando você estiver entediado, só quando você estiver ansioso, mas no sentido de precisar. Tem um estudo de 2014, nem velho já, mas que 73% da dificuldade das pessoas contratarem dentro das empresas é porque faltam pessoas qualificadas. Então, entendam onde vocês podem se qualificar, busquem qualificação e
porque isso é que vai ajudar vocês a conseguirem uma recolocação também no futuro e no presente. E a outra coisa são todas as habilidades que a gente já falou até agora. A criatividade, porque imagina, a gente acha que criatividade é quando a gente tem uma infinidade de oportunidades e possibilidades, quando na verdade a criatividade ela vem principalmente quando a gente está com recursos escassos. Então entenda nesse momento de recursos escassos, como que você pode fazer para desenvolver sua carreira, para pedir ajuda, para ajudar os outros e para se desenvolver e, enfim, se recolocar de alguma maneira na sua vida e no seu trabalho. Desenvolver inteligência emocional, um pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento, e eu não preciso repetir o quanto isso é importante. Faça as pazes com ferramentas tecnológicas, com a tecnologia, leia, estude, não use seu tempo só nas redes sociais, e se for usar, que use no LinkedIn, faça uma conta, preencha seu perfil, entenda como funciona e vá se nutrir de informação boa para sua cabeça nesse momento. Desenvolva a empatia por você e pelos outros. Isso é uma característica do futuro e do presente, como eu já disse. Entenda também, ó, você para quem está trabalhando no home office, né, fazendo o trabalho remoto, entenda se essa modalidade mais te favoreceu ou se ela menos te favoreceu. Se ela mais te favoreceu, quem sabe você também não pode pensar em outros modelos de trabalho para sua vida? Será que seria interessante para mim, quando tudo isso voltar, ficar voltando aí para o escritório? Será que com isso eu não vi uma oportunidade lá em outro lugar e eu poderia trabalhar remoto? Está acontecendo super. Eu vi que se lançou algumas startups que tem uns algoritmos que você preenche com todas as suas coisas, os seus skills, as suas habilidades comportamentais e também não comportamentais, esqueci o nome, gente. Hard skills. As técnicas, lembrei. E aí ele faz um match com o que as empresas precisam e aí eles dão o resultado. Então, assim, imagina você, se o futuro daqui a pouco for só essas ferramentas que fazem match, por exemplo, e você não souber quais são as suas habilidades, se você não souber quais são essas coisas que você é bom, pelo que você vai ser encontrado? Né? Como você vai preencher seu perfil no LinkedIn? Agora a gente está lidando com dados, a gente está lidando com algoritmo, a gente precisa entender nossas competências e saber falar delas melhor do que ninguém. Melhor do que um teste automatizado, mas isso também vai acontecer. Então, para você fazer um teste desses de personalidade e dar um resultado que não vai te ferrar, você também precisa ter desenvolvido isso muito bem e além de outras questões de inteligência emocional que vão te manter estável na hora de responder alguma coisa dessa. Responder sobre pontos fortes, pontos fracos, quem eu sou, o que eu quero, não deveria ser um problema tão grande mais. Colaboração, como eu já disse, ajude as pessoas. Quem presta serviço para você precisa de ajuda. Se você é essa pessoa que presta serviço, peça ajuda. A economia colaborativa é mais do que uma realidade. E mais do que isso, a gente também precisa entender, por exemplo, eu estava ouvindo um podcast, estava falando de educação, né? Porque às vezes parece muito elitista da minha parte falar, não, comecem a dar cursos online, fazer as coisas online, né? Tipo, não é todo mundo que está aqui como a gente nesse conforto, podendo ouvir, conversar, fazer uma aula. Tem pessoas que não têm essa possibilidade. Então, se você esse discurso é um discurso que te dói, por exemplo, ou, por exemplo, nesse podcast que eu estava ouvindo sobre educação, estavam falando que tal, o governo e outras escolas e tal estão trazendo essas, essa modalidade de você estudar em casa, só que muitas vezes ou as crianças não conseguem, tipo, crianças hiperativas, crianças com deficiência, autistas ou com síndrome de Down, essas crianças, por exemplo, não conseguem acompanhar como uma criança normal, né? Como uma criança que não tem uma disfunção. Então, o que acontece? Podem falar, porque esse negócio de estudar online isso só funciona para quem não tem nenhum problema, não sei o que. Tá, eu concordo, isso é muito frustrante. Só que você pode tirar disso uma razão para desenvolver um trabalho que caiba para uma criança que tem alguma disfunção, para uma criança que seja deficiente, por exemplo. Ou você pode, por exemplo, na dor da Bia com relação ao desemprego, ela criou um projeto que virou uma ONG que ajuda desempregados. Então, se você tem alguma causa dessa, se engaja em alguma coisa. Se existe esse gap, e aí você fala, não, porque o governo não está fazendo nada por essas crianças que têm deficiência, então faça você alguma coisa. De alguma maneira, nós, eu estou falando da gente, pessoas
instruídas, pessoas que estão podendo ligar o computador e ouvir e compartilhar conhecimento, pessoas que de alguma maneira conseguem, sabe, se movimentar. Vamos fazer alguma coisa por essas outras pessoas que não podem, sabe? Realmente, a gente tem que começar a criatividade, que eu digo, foi a mesma pessoa que entendeu que tinham muitas pessoas com carro parado na garagem e muita gente precisando pegar transporte, só que o táxi era muito caro e o ônibus era muito perigoso, e aí aconteceu o Uber. A pessoa que tinha uma casa na praia e a outra que precisava de uma casa na praia, e aconteceu o Airbnb. Então, são esses gaps que a gente precisa entender e, tipo, e pode até se transformar em causas a serem apoiadas. Imediatamente, quando eu ouvi essa mãe dando depoimento de que o filho com síndrome de Down não estava conseguindo ouvir uma palavra da aula online da escola e que ela tinha que parar tudo que ela estava fazendo para resumir para ele o que estava tendo na aula, eu já entendi que daí poderia surgir, ao invés de só uma revolta, alguém que trabalha com educação podendo desenvolver um material que sirva para crianças com deficiência. Então, estarmos atentos a isso, a gente tem da nossa dor surgem coisas muito importantes e muito bonitas, entendeu? A minha transição de carreira surgiu de uma dor de ver pessoas trabalhando com coisas que não tinham nada a ver com elas, inclusive a minha. Então, ao invés de a gente só ver as dificuldades do mundo online, criticar e falar que é elitista, etc., vamos pensar em possibilidades de levar isso para outras pessoas de alguma maneira, porque infelizmente essa nossa realidade ela não vai mudar tão cedo. Não, nem só a questão da quarentena, mas mesmo que as coisas voltem, elas vão ficar indo e voltando. Então as dificuldades elas vão continuar existindo. Se a gente não quer aumentar o número de pessoas infectadas, o número de pessoas mortas, enfim, toda essa crise, essa coisa horrível, a gente precisa começar a agir mais do que teimar, né? Então, essa é outra característica do futuro que coloca a gente na frente. E, bom, acho que eu cobri tudo que eu gostaria de falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, agora eu tenho que ler os comentários. Mas, basicamente, gente, é isso. É muita adaptabilidade. É o skill número um. O quanto mais a gente conseguir se adaptar às coisas com mais rapidez, não dizendo que eu tenho que receber tudo que o universo me dá, como se nada fosse, como se não doesse em mim, como se eu não ficasse triste com algumas situações. Não. Mas quanto mais rápido a gente se recuperar, sabe? Mesmo que seja um efeito chiclete, a gente vai, fica muito mal e depois a gente volta para o nosso eixo. Então, quanto mais a gente conseguir fazer isso, não só para a vida como trabalho, quanto mais a gente entender que vida e trabalho vai se tornar cada vez mais uma coisa só e que ela depende muito de nós, né? Que é uma extensão de quem a gente é, mais uma vez, e que todas essas habilidades podem serem usadas de alguma maneira. Mais rápido a gente vai conseguir passar por essas coisas. Criem redes de apoio, colaborem e peçam ajuda, vulnerabilizem-se, né? Então, deixa eu ver aqui. Bia, você tem alguma pergunta específica que você pegou aí, que você queira compartilhar comigo? Ó, o pessoal que quer se inscrever no Escutação, eu sou voluntária lá, então pode ser que um de vocês caiam comigo. Então, se inscrevam lá no site cruzandohistórias.org, na agenda. Se é possível assistir as palestras de ontem, eu não sei se todas estão gravadas. Bia me ajuda. A questão, quando a gente está falando da síndrome do impostor, assim, é para a vida inteira, é muito difícil, e a gente tem que sempre se lembrar de quem a gente é, lembrar que essa cultura do medo que foi colocada, é, a forma que essa cultura do medo foi colocada e a forma que a gente se desenvolveu acreditando em todas essas coisas, a gente entende que a gente tem que ser perfeito, que a gente tem que ser número um, que a gente tem que ganhar prêmios, que a gente tem que estar à frente. E o mercado de trabalho encontra, na verdade, espaço para isso o tempo todo. Então, enquanto a gente não souber o nosso valor, quem a gente é, o poder da nossa história, o poder do nosso conhecimento, das nossas habilidades e das nossas causas, menos a gente vai conseguir
brigar com isso na mesma linha e não pirar, né? Então, a síndrome do impostor, ela está diretamente ligada à falta de autocompaixão, autoamor, falta de autoconhecimento. Então, gente, assim, é trabalho interno, assim, para o resto da vida. Porque mesmo que você faça todos os cursos do mundo, você ainda vai ter medo de críticas, medo de não ser o melhor, medo de não ser o melhor candidato. Enfim, a gente está vivendo essa transformação da humanização de recursos humanos, da área de recursos humanos e tal. Nem todas as empresas são como a minha mais nova, maravilhosa empresa, que fez um processo seletivo super humanizado. Então, acaba que vira um dever nosso, né? Deixa eu ver, do áudio. A Stephanie falou que está tendo dificuldade de trabalhar em casa, que não consegue. É difícil, principalmente quando a gente tem criança em casa, né? Então é muito uma questão de antes de tudo, de tentar fazer a coisa acontecer a todo custo, entender aquilo que eu falei. Não vai dar para produzir do mesmo jeito, não vai dar para ser do mesmo jeito, tem que buscar alternativas, tem que ver o que eu posso fazer, o que eu posso vender, o que eu posso ajudar, e buscar ajuda agora que você conhece a ONG também. É muito. Às vezes a gente fica tão focado no fazer, 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 que a gente esquece que, que às vezes a gente só precisa refletir sobre o assunto e conversar sobre ele com as pessoas, entendeu? Bastante gente que está trabalhando remoto. Olha, tem gente que está trabalhando dentro do escritório com portas fechadas, pelo que eu entendi. Isso é bem complicado, né? Mas algumas pessoas não tiveram escolha. Priorizar as coisas e não se distrair. E é isso, é muita autocompaixão e entender que nem tudo você vai conseguir fazer 100% do tempo. Sou formada em pedagogia e pós-graduada. Agora, gente, eu vou basicamente ler aqui o chat, as perguntas e responder. Então, se ninguém tiver dúvida ou precisar ir, tá tudo bem, mas eu vou responder aqui. Sou formada em pedagogia e pós-graduada em neuropedagogia institucional e clínica. Tenho 39 anos e estive empregada até 20 de dezembro. Estou no momento de transição de carreira direcionada para desenvolvimento humano. Muito legal. E com essa pós e com essa sua formação, realmente tem muito espaço. Uma das áreas também que vai continuar crescendo é a área de recursos humanos e a área da saúde no sentido da psicoterapia, do coaching, de todo esse apoio emocional e psicológico. E dentro das empresas também, cuidar de pessoas vai se tornar cada vez mais essencial. Então, também é uma área que está crescendo para quem tem afinidade e para quem quer construir uma carreira nisso. Entender a rotina. Você tem que, assim, a rotina que você tinha antes, ela precisa ser redesenhada. Não vai dar mais para ser do mesmo jeito, e aí a gente tem que entender como que vai funcionar. E às vezes, muitas vezes, vai ser um dia de cada vez, sabe? Tipo, hoje vai ser assim, amanhã você vai acordar e você vai ver como que vai dar para ser. Que talvez não dê para ser do mesmo jeito. Não manter a rotina, né, realmente não dá para se manter produtivo. E às vezes assim, sabe, não é porque todo mundo tá falando que precisa de ter rotina que você precisa ter uma. Às vezes ter rotina parece que é uma coisa única, mas assim, é do seu jeito, não é sobre como estão ensinando na internet, não é sobre como ter uma lista de to-do list, entendeu? É sobre como você funciona. Então, antes de qualquer coisa, é um trabalho de autoconhecimento até para isso, até para definir como você vai trabalhar e como você vai cuidar do seu dia a dia. Mas é importante que para as pequenas tarefas que a gente se propõe, do tipo, então defina pequenas metas, entendeu? Tipo, hoje eu preciso entregar aquele projeto e aí termina, não ele inteiro, eu preciso dele, eu preciso terminar essa atividade e aí eu preciso lavar a roupa e eu preciso já fazer a comida dos próximos 3 dias. E aí você vai distribuir o seu dia desse jeito, se for assim que funciona para você. Não dá para ser uma coisa a mesma todo dia, muitas vezes. Então, é muito sobre como o seu dia funciona e sobre como essa rotina vai funcionar para você. Mas é importante que sejam definidas
essas pequenas metas, porque além de você realmente fazer, né? Porque você está definindo pequenas ações, vem aquela sensação de satisfação, que é assim, é uma questão neurológica, de que você está fazendo alguma coisa da vida, que está sendo útil. Então, pequenas metas são muito melhores do que planos gigantescos, tá? Aqui. Você acredita que quando sua profissão não te estimula mais, está no momento de mudar de carreira? Nem sempre de mudar de carreira, mas talvez de reinventar a forma que você faz o que você faz, tá? Porque, por exemplo, em alguns momentos eu me senti um tanto quanto desestimulada com a orientação profissional, mas não por causa da orientação profissional, mas porque eu não queria só empreender. E aí foi aí que eu entendi que eu tinha que ir para o mercado de novo. E é assim que eu vou fazendo, sabe? Mas então você tem que entender da onde está vindo essa dor, analisar tipo quais são os meus valores que estão sendo corrompidos, quais são meus valores que estão sendo atendidos, o que que eu faço hoje que eu não gosto mais, será que isso é uma coisa que eu posso terceirizar? Será que isso é uma coisa que então será que é para uma outra área que eu tenho que ir ou eu tenho que fazer isso de um jeito diferente? São essas primeiras essas perguntas que você tem que fazer antes de eliminar uma carreira da sua vida, porque tem gente que às vezes não conhece os desdobramentos da sua própria carreira. Por exemplo, a TI. A TI é uma área que ela se desdobra em muitas áreas. Você pode ser técnico ou pode não ser tão técnico. Enfim, existem muitos desdobramentos. Então, antes de você achar que a sua carreira não é para você, tipo, que esse tema, né, que esse estudo que você fez, essa faculdade que você fez não é para você nunca mais, mesmo porque não existe isso de nunca mais, né? A gente pode ir, voltar e voltar, não tem problema nenhum também. Depende muito de como você justifica isso quando você vai para o mercado. Por isso que eu falo, o autoconhecimento é a coisa mais importante, porque você vai saber justificar as suas idas e vindas. Se você não entende, ninguém vai entender, entendeu? Então, primeiro entende você e depois segue o baile. Porque realmente, e essa vontade nem sempre vem só da falta de talento, de competência ou da falta de tesão pelo que você está fazendo. Ela pode estar vindo por causa do momento mesmo, sabe? Tipo, não tô vendo meus amigos, não tô fazendo as coisas que eu fazia, não tô fazendo exercício físico. Todas essas coisas, elas podem atrapalhar de alguma forma o nosso desempenho. Então, às vezes, não é só sobre às vezes não é só sobre a carreira em si, mas todas as outras coisas que estão acontecendo na sua vida. Então, ao invés de só culpar o trabalho, faz um mapeamento de tudo que está acontecendo na sua vida. Tem uns exercícios de coaching, por exemplo, a Roda da Vida, que você faz uma análise de todas as áreas da sua vida. Você pode dar nome, assim, tipo relacionamento, trabalho, felicidade, propósito, estudo, saúde. E aí você faz de 0 a 100% qual a sua satisfação e aí você analisa cada uma delas para você ver o que realmente está fora do eixo, o que está precisando de atenção, porque às vezes a gente pira e fala, não, porque a minha vida inteira tá uma merda, mas quando na verdade às vezes é uma área que precisa de um pouco mais de atenção, só que a gente não está sabendo identificar porque a gente está imerso nos problemas. Tem uma oportunidade de contar, uns 3 anos, tem vários cursos de autoconhecimento, agora virou a moeda, então vai estar cheio de cursos, especialistas para falar de autoconhecimento. Esse boom do autoconhecimento realmente aconteceu, e isso já foi preocupação até para mim, mas a verdade é que profissionais dessa área eles vão ser cada vez mais requisitados. Então, se você é uma pessoa que realmente ama essa área, se é uma pessoa que é realmente comprometida com isso, não está só querendo entrar para isso porque todo mundo está fazendo isso, vai ter muita gente precisando de ajuda, com certeza. A gente só precisa entender, porque muitas vezes, quando eu já dei palestras de coaching, etc., muita gente vinha para mim e falava, porque agora eu quero ser coach. Mas na verdade elas estavam apaixonadas e impressionadas pela forma que eu me encontrei e pela forma que eu falava daquilo com entusiasmo e com amor, e elas achavam que para ajudar pessoas elas tinham que fazer um curso de coaching ou trabalhar com isso. Mas existem muitas formas de ajudar pessoas, que não é necessariamente sendo psicólogo ou coach, mas se esse é o seu chamado, super, é, super façam, super façam isso. Sim, a questão do privilégio, da questão das escolas, e tem muita gente que está precisando de ajuda. Aí o Nando mandou os links da escutação, se inscrevam, gente, é muito legal.
e também do resto das outras palestras e do LinkedIn na prática. Muito, muito importante. A Raíssa falou que se adaptou bem à rotina do home office, só está difícil lidar com os horários, que precisa estar disponível. Essas coisas todas também são coisas, por exemplo, eu falei da questão da infraestrutura, da ergonomia. Cara, se vocês precisam de ajuda dentro de casa para trabalhar, ou se estão exigindo de você uma rotina de 8 horas de trabalho, então conversa de volta, tipo, existe possibilidade de flexibilização de horário? Existe possibilidade, então, de vocês contribuírem com um auxílio para comprar uma cadeira, porque eu tô ficando com muita dor nas costas de ficar 8 horas sentada nessa cadeira que não é própria para isso? Então, existe uma. Que a cultura do medo também atrapalha muitas pessoas de pedirem ajuda. Mas essa coisa de pedir ajuda não é só para quem é profissional liberal, é também para você, enquanto funcionário que está fazendo home office e que viu suas necessidades sendo atrapalhadas, a sua rotina e as suas necessidades crescendo para um outro lado, de pedir ajuda, né? O papel de recursos humanos, ele também é isso, não só de RH, mas também do seu gestor, do seu líder. Ele é a pessoa que cuida da sua carreira. Então, ele precisa saber também, às vezes, quando você precisa de ajuda nesse sentido de flexibilização de horário ou de ajuda para a infraestrutura. Eu estou numa empresa que não tem atuação humanizada e as cobranças para entrega na quarentena dobraram. Isso aconteceu, eu tenho amigos jornalistas que estão passando por isso também, que estão tendo a carga horária diminuída por causa da MP, que estão tendo salário reduzido por causa dessas coisas, e é jornalista e está trabalhando assim muito mais do que muita gente, igual o pessoal que está na linha de frente, né, dos hospitais, etc. Infelizmente, gente, não é toda empresa que tem esse viés humanizado. Infelizmente, a gente está vivendo essa transição. Então, eu sei que parece até loucura que eu vou falar, mas se isso é uma coisa que te incomoda muito e que está dificultando muito, sabe, para você tocar, não é uma, tipo, a peça da emissão, não, mas começa a buscar oportunidades, faz um LinkedIn bacana, investe seu dinheiro, às vezes, numa consultoria ou alguma coisa para ajudar você a buscar outras oportunidades, porque existem empresas humanizadas, sim, e se você está empregado, se você é qualificado, você pode ser a pessoa que vai conseguir essa oportunidade também. Aí, como fazer um contato com essa empresa para que os gestores compreendam as dificuldades do momento? Infelizmente, o que eu digo é, se você tem que conhecer bem o seu líder, você tem que sentir mais ou menos como que essa empresa funciona, porque é muito de empresa para empresa. É muito arriscado eu te dar uma resposta específica aqui e aí eu acabar ferrando do seu lado, porque aí você vai e fala com o RH te demite, entendeu? Então é muito de caso para caso, você tem que sentir o quanto você tem abertura para conversar com alguém e pedir ajuda, no sentido. E quando você for falar, não numa coisa impositiva, e nem numa. Como eu disse, empatia de todos os lados, porque mesmo uma empresa que não é humanizada, ela está ali sofrendo com as metas que estão apertadas, ou então com o medo de ter que fechar as portas, entendeu? E até mesmo a questão de tipo, poxa, estou mantendo as pessoas trabalhando, então será que elas não podem pensar um pouco do meu lado também? Então, dos dois lados existe dor, né? Mas só que algumas pessoas são realmente muito controladoras. Só que essa pandemia está vindo para mostrar também que esse tipo de gestão controladora ela não serve, né? Porque as empresas que não se prepararam para a digitalização, que foram controladoras demais para não abrir para o home office, elas tiveram que fazer isso do dia para a noite. Então, se você conhece alguém assim, ou se você é uma dessas pessoas, né, que foram controladoras demais para ou então tinham suas próprias dificuldades para lidar com essa coisa do distanciamento, pensem um pouco em como as outras pessoas podem estar se sentindo agora, elas podem estar precisando de ajuda, de apoio, né? De tipo, como que eu uso essas ferramentas, como que eu tenho um incentivo para trabalhar um pouco menos, né? Porque, ou então ver com vocês alguma possibilidade de ganhar por essas horas extras. Eu sei que é muito difícil por causa desse medo de perder o emprego nessa situação, mas ter uma conversa assim, não sobre apontar dedos, mas sobre uma necessidade que você está sentindo. Se você sentir que existe uma mínima abertura para isso com o seu gestor, primeiro com o seu gestor do que com o RH, porque tem gestor que pode achar ruim de você falar direto com o RH, porque vai ser como se você estivesse fazendo um bypass, né? Passando na frente da autoridade dele. Então, é importante que você tente primeiro
fazer um contato com o seu gestor direto e explicar um pouco da sua situação, contar um pouco da sua vida, do tipo, por que que está sendo, que vai ficar, assim, entenda essa questão das cobranças, mas também tente falar um pouco sobre o seu momento, para ver se de alguma coisa, se de alguma forma aquela pessoa se conecta com você, entende o que você está vivendo, e não tipo, ah, você me cobra demais, você tá só dobrando meu trabalho, você não me ajuda. Isso apontar de dedos, ele não leva a gente para lugar nenhum. Mas quando a gente fala sobre o que a gente está sentindo, sobre o que a gente precisa, das nossas necessidades, talvez a gente consiga criar uma conexão com aquela pessoa que está falando com a gente. Que isso é super da comunicação não violenta, gente. Estudem comunicação não violenta. Também é uma habilidade do futuro, do presente, de todos os dias. Se a gente já soubesse disso antes, muitas coisas ruins nas nossas vidas já não tinham acontecido antes. De verdade. Aí tava o link também para avaliar a minha pesquisa. A minha pesquisa não, avaliar a minha palestra. Agora que você está no RH, como você tem observado o processo de contratação de pessoas que estão transicionando de carreira? Procurar processos seletivos de RH humanizados, alguma indicação? Muitas vezes o currículo fica retido nos filtros de não ter formação na área específica ou experiência daquele setor. Então, eu ainda nem comecei, eu fui contratada ontem. Mas eu já entendo como funciona essa questão dos RHs, porque eu estou um pouco próxima e posso falar do meu processo seletivo, né? Como eu disse para vocês, uma das coisas mais importantes é a rede de apoio. Querendo ou não, era uma coisa que a Bia sempre fala e isso ficou na minha cabeça. O que indica é o que mais funciona, assim, atravessou anos e anos e anos e continua funcionando. Então, busquem fazer conexões, porque isso ajuda quando você só ter um currículo bom. Porque assim, gente, a gente precisa ser honesto. Os processos de recrutamento e seleção eles estão falidos. Né? Tipo, do jeito que foi feito até hoje, não funciona mais. Por isso que agora a gente tem o quê? O que a gente chega mais perto de ter uma possibilidade mais acurada, e mesmo assim com alguma dificuldade, é o LinkedIn, porque lá você consegue não só se apresentar, como ter um algoritmo por trás trabalhando por você, tem um sistema. Então, assim, saber as palavras-chave da sua carreira, por isso que eu falo que é uma questão de pesquisa, de leitura de vaga, para você escrever o melhor perfil, o melhor currículo e tal. Quem vai fazer a oficina de currículo, a Marisa vai explicar isso com todos os detalhes, provavelmente. Com certeza, na verdade, e no LinkedIn na prática provavelmente também. Mas é basicamente esse estudo de vaga, esse estudo da carreira para você fazer um perfil que seja aderente e que seja lido pelo algoritmo. Por isso que eu falo, o momento agora é de usar a tecnologia como sua aliada, mas também lembrar da sua rede de apoio. Por onde você passar, crie verdadeiras conexões, mostre quem você é, conquiste as pessoas por quem você é. Porque a menina do recrutamento, ela disse para mim, a gente te contratou por quem você é e pelo potencial que você mostrou ter. Então, não foi só por uma questão de currículo, foi porque eu acessei a minha rede, eu me vulnerabilizei, eu conversei com as pessoas. E sim, eu tenho um ótimo currículo, mas que talvez não fosse passar numa leitura de palavras-chave se a pessoa visse que a minha formação é em TI, entendeu? Mas o que eu fiz também? Eu busquei cursos, eu fiz cursos dessa área já, que eu coloco no meu currículo também. Então dá para você burlar um pouco essa questão, né? E tem empresas que não estão contratando por necessariamente pela formação acadêmica. Então é muito uma questão de você também saber procurar empresas que têm esse direcionamento. Eu não vou saber te dar exemplo de todas as empresas, mas a Elo, por exemplo, é uma delas, e provavelmente as outras empresas do grupo também devem ser, né? A Lelo, a Cielo, tem provavelmente o Nubank, também assim, essas empresas mais jovens, mais novas, e até empresas, grandes empresas, que estão tendo que mudar a forma de lidar, porque elas estão entendendo que para reter talentos e para absorver talentos, elas estão precisando de um RH mais humanizado. Então, mas uma coisa assim, curiosidade é também uma dos requisitos para o futuro, né? Das habilidades. Então, coloca no Google, empresas com RH humanizado, alguma coisa vai vir daí. Entra lá no Melhores Empresas para se trabalhar, vê quais foram as últimas votadas e por quê, entendeu? Dá essa fuçada, dá essa procurada que vocês vão conseguir achar.
mas lembrem-se muito de manter uma rede de contatos e não só por networking, que eu detesto essa palavra. É conexão. Conexão que vai fazer você ser lembrado, entendeu? Da maioria de 2 grandes empregos que eu tive, os 2 foram indicação, e uma delas eu nem pedi, a pessoa lembrou de mim. Então, lembre-se de, na sua trajetória, serem pessoas que vão se fazer lembradas. E não é necessariamente pela sua melhor performance, é pela pessoa que você é. Então, conheça quem você é e seja essa pessoa, porque vai dar bom. Deixa eu ver o que mais, avaliar. Raquel, você falou agora sobre poder ajudar as pessoas sem ser coach e psicóloga. Poderia falar um pouco mais sobre isso? Eu não tenho essa dúvida. Se a missão é essa. Antes de você ter certeza que você vai trabalhar com isso ou não, é muito importante você pensar que não é uma coisa pro resto da vida, mas, por exemplo, eu já tive clientes que falaram, porque eu tenho como hobby a fotografia. Então, será que eu quero fazer isso para sempre? Eu quero ser fotógrafo? A primeira coisa que você precisa se questionar tá, você sabe que toda carreira tem um começo. E que às vezes você vai precisar fazer. Aí você, sei lá, você curte tirar umas fotos artísticas, ou umas coisas assim, muito pessoais. E aí você sabe que para começar na carreira, às vezes você vai precisar ficar tirando foto de casamento daquele jeito, quadradinho, entendeu? Ou então sendo assistente de alguém que tira esse tipo de foto, ou editando um monte de foto e tal. Deixa eu tirar essa luz daqui da minha frente, porque eu acho que a gente não precisa mais dela. Ou ficar editando foto. Então, você está a fim de lidar com os prós e os contras, né? Com o começo, com a relação, não só com o glamour. E uma outra, porque assim, querendo ou não, é, todo começo é difícil para qualquer profissão. E você pode começar, e aí se você entendeu que não é para você, você pode tentar outros caminhos. Porque também só fazendo que a gente vai entender quais as ramificações que essa coisa vai ter. Eu comecei com um coaching para uma coisa que era muito crua, de não só de transição de carreira, mas uma coisa muito crua do tipo, desculpa seu propósito, sei o quê. E eu, com toda a minha prática e o entendimento de como isso era para mim, eu fui chegando na orientação profissional e aí eu fui chegando na ideia da gestão de mudanças organizacionais, desenvolvimento humano organizacional, eu entendi que meu nicho é o corporativo e é para isso que eu trabalho, entendeu? De alguma maneira, tanto do lado do candidato quanto do lado da empresa, de alguma forma. Então, para a gente saber melhor quais são as nossas missões, é muito importante que a gente sempre entenda bem sobre nós. Além da questão das nossas habilidades, as nossas habilidades elas nos direcionam muito para qual a função. Os nossos interesses e as causas que a gente apoia, elas também falam um pouco sobre função, mas para onde ou para quem a gente vai fazer aquilo. Então, tenta pensar assim, né? Se trabalhar fosse resolver problemas, e né? Vou contar um segredo, trabalhar é resolver problema. Um problema que você tem que você resolver. Que problemas que eu gostaria de resolver, então? Né? A nossa missão está muito ligada aos problemas que a gente tem interesse de resolver genuinamente. A Bia escreveu aqui. Se você não tem um currículo, nem um portfólio, mas tem capacidade e potenciais. Você tem um currículo, você precisa saber traduzir todo esse seu potencial, todo esse seu ser, né, todas essas suas habilidades e tudo que você sabe fazer, como pode dizer, contar a sua história nesse currículo. Então, todo mundo tem um currículo de alguma maneira. Mas foi o que a Bia disse aqui, o currículo também o currículo só te leva para a entrevista, realmente. Ele é o filtro que te leva para a entrevista. Se você chega na entrevista e você não sabe se é aquela pessoa que está naquele currículo, não sabe defender aquela pessoa que está naquele currículo, esquece, você já perdeu também. A Bia falou para falar um pouco sobre carta de apresentação, motivação. Essa é outra coisa. Quando eu comecei a trabalhar com isso alguns anos atrás, eu vi que no Brasil isso não era uma exigência, mas eu sempre gostei de buscar conteúdos do mercado lá fora. E eu vi que lá todo mundo pede praticamente carta de motivação, carta de apresentação. E que eu achei uma forma muito legal da gente poder mostrar quem a gente é, mostrar um pouco da nossa motivação, sobre do tipo justificar um pouco essas mudanças de carreira e se apresentar de uma forma não técnica, porque essa forma técnica é o currículo que traz, né? Então, primeiro que no currículo você pode saber da sua história e contar ela nesse currículo de uma maneira que fique adequada com a vaga que você está buscando, por isso que cada currículo é para uma vaga, porque você vai ler aquela vaga, você vai traduzir o seu histórico profissional no sentido de tipo,
ter trabalhado com tais coisas me fez desenvolver tais habilidades que são requisitos para essa vaga. Então, você vai ter que saber contar essa história de alguma maneira. E a carta de apresentação é o espaço que você tem para falar um pouco sobre você, sobre a sua motivação, do porquê você trocou de carreira, fazer um match entre o seu perfil profissional e o perfil da empresa, os seus valores e os valores da empresa, porque a gente tem muita empresa contratando por match de perfil, por match comportamental, por competência e não necessariamente por técnica. Mais uma vez, vou usar o meu caso. Essa contratação ela foi feita por competência. Elas quiseram me conhecer, elas quiseram entender meu potencial, minha motivação de estar trabalhando com treinamento e desenvolvimento de pessoas no mundo organizacional, em uma organização, e entenderam o meu background, o quão adaptável, flexível eu sou, que são comportamentos. Elas analisaram o meu comportamento porque o que vier de técnico, elas vão me ensinar, eu vou aprender, entendeu? A não ser que assim, ninguém pode te ensinar do dia para noite a ser médico, nem dentista, mas a mexer no Excel rola, cara, dá para pagar um curso, sabe? A desenvolver algumas habilidades, dá. E o corporativo é muito feito disso. Por isso que a carta de apresentação é o lugar de você se vender no sentido de, olha, a gente quer jogar no mesmo time. Eu quero ir no mesmo direcionamento, na mesma direção que você. Eu quero que você me escolha porque eu te escolhi, e é por isso. E a carta de apresentação é esse lugar. Porque foi o que a Bia falou, o currículo ele só te leva para a entrevista e a carta de apresentação pode te levar mais ainda se você não tiver todas as competências para aquela vaga, competências técnicas, tá? Quando eu estava na transição, o que eu colocava no título do LinkedIn? Quando eu estava na transição, eu ainda usava o LinkedIn com as informações de TI, porque na época, como eu ainda estava, tipo, não tinha tanta autoridade, não manjava tanto de como fazer marketing digital, essas coisas, e também confesso que até hoje não sou a maior especialista nisso, conto com a ajuda das minhas queridas amigas para tal, mas na época eu ainda deixava o LinkedIn setado para TI, porque era esse tipo de emprego que ia ser mais fácil eu conseguir, porque eu precisava o quê? De dinheiro para fazer a transição de carreira, né? Então, para manter as coisas e tal. O Nando mandou aí o Glassdoor. O Glassdoor é uma ótima plataforma que você pode ver avaliações das empresas. Então, nesse site você pode ver se as empresas têm um RH humanizado. Glassdoor, verdade, é bem legal. Ups. Carta de apresentação é o maior chaveco. É o maior chaveco, exatamente. Encante o recrutador. O recrutador é a gente, converse com ele, usa o corpo do e-mail para mostrar que você é o melhor candidato. Exato. Essa carta de apresentação, ela não necessariamente precisa ser um anexo do seu e-mail. Pode ser mesmo o corpo do e-mail. Na verdade, a sugestão que a gente sempre dá é usar a carta de apresentação como o corpo do e-mail para a pessoa se interessar em ler o seu currículo. Então, essa carta de apresentação, ela não necessariamente precisa ser enviada, esse modelo, né, esse passo a passo que eu conversei com vocês, mais ou menos, de se apresentar, dizer por que você está escrevendo, quais são os seus matches de valores e perfil com a empresa, e dizer que você se coloca à disposição para uma entrevista, não necessariamente pode ser só por uma vaga que está aberta que você está mandando para um recrutador. Pode ser que você achou um contato no LinkedIn, que é o gerente daquela área, daquela empresa foda que você quer trabalhar e que não tem uma vaga aberta, mas, cara, eu quero trabalhar com esse cara. Entendeu? É isso que eu quero. Eu fiz todo o meu autoconhecimento, fiz aí o meu coaching, fiz uma oficina de currículo. É isso que eu quero. Eu quero trabalhar com esse cara nesse lugar. Não tem uma vaga aberta. Você pode escrever, você pode fazer um stalker, dar uma de stalker lá no LinkedIn, achar o contato desse cara, achar o manager daquela área dentro daquela empresa, achar o gerente, no caso, daquela área daquela empresa, achar a pessoa de recursos humanos daquela empresa e você ir atrás dela, né? A gente viveu até agora, de alguma maneira, um processo de empregabilidade, de recursos humanos, de recrutamento e seleção muito passivo. A gente precisa começar a ser mais ativo nas nossas buscas, porque só a gente sabe o que a gente quer, né? Então, a carta de apresentação é isso, é o caminho. E sim, a gente tem, a Cruzando Histórias tem um e-book que tem todas essas dicas de carta de apresentação. E, poxa, eu preciso só fazer um agradecimento para quem ficou até agora.
porque, né, como eu disse no começo, eu falo muito. Queria dizer que eu estou muito feliz de ter compartilhado essas informações com vocês e que eu amo esse trabalho, que eu amo compartilhar isso e, assim, muita troca. Quero muita troca com vocês, então se tiver dúvida, mande pra gente. No LinkedIn eu estou como Raquel Tete e no Instagram é Tete Talks. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Sigam a Cruzando Histórias no Instagram, no Facebook, em tudo aí. E mais uma vez, muito obrigada. Vou colocar aqui o meu. Coloquei já, que estou muito espertinha. Ok. E no LinkedIn, eu tô como Raquel Tete. Pessoal, Mandou o link, maravilhoso. Obrigada. Desculpa, Bia. pessoal, muito obrigada, Raquel, obrigada a todos que ficaram, que compartilharam aqui também as perguntas, né, trouxeram as questões de vocês. Eu acho que essa troca ela é muito importante, até para trazer o conteúdo para a realidade, né, não ficar só no achismo, né, na nossa cabeça. Acho que é importante essa troca. Então, obrigada a todos que participaram, colaboraram. Raquel, como sempre, muito obrigada, né? Seja sempre bem-vinda na Cruzando Histórias, a casa é sua. E é Muito isso, obrigada. gente. Seguimos na Semana da Carreira. Espero que vocês aproveitem, né, os próximos eventos. Espero que vocês me aguentem aqui falando mais uma vez, né, todo aquele script do início. Tô vendo que tem alguns rostinhos aqui que eu já conhecia de outros, né, de outros eventos. Então é isso. Obrigadão por tudo. Obrigada, Nando, pelo suporte aí. Eu entrei numa ligação longa aqui com o apoiador e o Nando deu suporte aqui no chat. Obrigada também, Nando. E é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Kel. Um beijo. Obrigada, gente. Beijo, boa noite.